Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui que vai envolver uma equação diferencial exata. Então olha só, nós temos aqui, resolva a equação diferencial e temos 5x mais 4y dx mais 4x menos 8y ao cubo dy igual a zero. Como é que eu sei que isso aqui é uma equação diferencial exata? Bom, eu tenho que chamar isso aqui de uma certa m de xy e chamar esse termo aqui de uma certa n de xy. Para ser uma equação diferencial aqui exata, tem que acontecer o seguinte: a nossa derivada da n em relação a y tem que ser igual à nossa derivada da função n em relação a x. Veja que aqui você pega os produtos, a derivada em relação à variável que é trocado em relação ao diferencial aqui, ó. Ou seja, o seu mxy está multiplicando pelo seu dx, o diferencial em x. E aí você pegou a integral, você pegou a derivada da m em relação a y, veja que trocou. E o n de xy, veja que está multiplicado pelo diferencial y, e você vai pegar a derivada do n em relação a x, veja então que fica trocado em relação à variável que está aqui, né? Se isso aqui acontecer, você diz que é uma equação diferencial exata. Bom, e se isso daqui ocorrer, né? Se isso aqui resolver, a solução de uma equação diferencial exata, ela é uma função f de xy igual a uma determinada constante, onde essa função f de xy é de tal maneira que a derivada da função f em relação a x dá essa função m que é de xy, e a derivada da função f em relação a y te dá a função n de xy. Cuidado para não confundir, porque quando você está com a função f, aí você deriva ela em relação a x, te dá o m, que é aquela função que multiplica o diferencial x, tá vendo? E a sua função f, quando você deriva em relação a y, te dá o n, que é aquela função multiplicando o diferencial y, né? Então cuidado para não confundir, porque quando você está testando essa equação diferencial exata, você tem que fazer trocado aqui, ó. Se aqui está multiplicando dx, você integra em relação a, você deriva em relação a y. Se aqui está multiplicando dy, você deriva em relação a x. Já a função que você está procurando é a mesma variável, né? Se essa daqui é o termo todo multiplicando dx, você derivou em relação a x a f. Se isso aqui é o termo, né, multiplicando dy, você derivou em relação a y a f. Então cuidado para não confundir as coisas. Bom, mas vamos lá. Primeiro a gente tem que testar se de fato vai ser uma equação diferencial exata, e para isso então temos que pegar a derivada da nossa função m em relação a y. Isso aqui em relação a y, x é constante, quando você está derivando em relação a y, né? Derivadas parciais isso aqui. Então a derivada disso aqui vai ser 0, de 5x. E a derivada de 4y? Bom, vai ser 4, né? Vai ser só a constante 4. Agora derivando a nossa n em relação a x, né? É uma derivada parcial em relação a x, portanto eu tenho que considerar que meu y, que é constante. Então se esse termo aqui é constante, a derivada vai dar 0. Vai ficar só a derivada de 4x, e a derivada de 4x é 4, né? Então de fato aconteceu o que? Aconteceu de você ter a derivada de m em relação a y ser igual à derivada de n em relação a x. Então é uma equação diferencial exata. Então nós temos que procurar essa função fxy igual a c, que atende a essas condições aqui. Ok, então vamos fazer, ó. Deixa eu separar aqui em duas partes aqui, ó. A função que eu estou procurando, f, em relação a x, me dá a minha m de xy. E minha m de xy é 5x mais 4y. Então isso aqui vai dar 5x mais 4y. E a minha função que estou procurando f em relação a y me dá a minha n de xy. E a minha n de xy é 4x menos 8y ao cubo. Então 4x menos 8y ao cubo. Ok, é isso aqui que eu preciso resolver, tá bom? Achar a minha função f que atenda a essas duas condições aqui. Bom, antes de eu continuar, vou pedir para você aproveitar e deixar o seu curtir antes que você esqueça de fazer isso, e também de você inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Eu aproveito também para pedir para você fazer um Pix para o professor que está te ajudando, né? Se você puder. Então faz na descrição lá, tem um link, você clica e você pode fazer o Pix, tá bom? Um aviso também é que no momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos indo rumo a 100 mil inscritos. Então vem fazer parte aqui dessa grande turma. Bom, para a gente poder então resolver aqui, continuando, né? Vamos fazer assim, ó, vamos integrar isso aqui em relação, os dois lados, né, dessa nossa equação. Vamos integrar em relação a x, por isso que eu botei aqui, ó, integral dessa expressão toda dx, e a integral dessa expressão toda aqui
dx também. Bom, se você tem a derivada de uma determinada função em relação a x e depois você integra em relação a x, você volta a ter a função original, né? Então isso aqui, ó, vai dar a própria f de xy, né? Aqui é a teorema fundamental de cálculo, né? Você integra a derivada, basicamente o que você está fazendo? Você integrou a derivada, você tem a função original. Fazendo assim, falando de modo geral, né? De maneira informal aqui. E desse lado, olha só. Aqui na hora de integrar em relação a x, você vai considerar y como constante. Então, para todos os efeitos, y é um valor constante que você tem. Então, 5x, a integral disso vai ser 5x ao quadrado sobre 2, né? Porque lembra, se eu tenho a integral de x elevado a n dx, isso aqui vai ser x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante c, né? Da integração. Quando esse n aqui não é menos 1, né? Porque se esse n fosse menos 1, apareceria menos 1 mais 1, que daria 0, né? No denominador e não pode. Então, se você tem uma integral desse tipo, onde n não é menos 1, dá para usar essa regra, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui é como se fosse x elevado a 1, ó. Opa, desculpa. Aqui é como se fosse, ó, x elevado a 1. Então, a integral disso fica 1 mais 1 aqui, por isso que deu 2, dividido por 1 mais 1, por isso que aqui deu 2. Bom, mas a integral agora aqui, ó, de 4y é uma constante. Se é uma constante, você pode tirar a integral. E aí, como se fosse fazer a integral de 4y dx, né? É como se fosse 4y, né? Integral de 1 dx. Porque, de novo, como isso aqui é constante, você pode ficar fora da integral. E a integral de 1 dx é x, né? Então, ficaria 4yx mais uma determinada constante, tá? Então, esse termozinho aqui, ó, quando você integrasse, ficaria 4yx. Bom, agora olha só. O que vai sobrar aqui, eu falei que tem uma constante aqui, né, da integração, porque você está fazendo integral indefinida. Essa constante que vai sobrar aqui, ela vai ser uma função de y, tá? O que sobrar aqui, beleza? Porque lembra que quando você está integrando em relação a x, o seu y aqui vai ser constante. Então, o que sobra aqui é alguma coisa que depende de y. Por isso que eu botei g de y aqui, certo? Ok. Bom, dado que a gente tem isso aqui agora, né, o que eu vou fazer? Eu não tenho que a derivada de f em relação a y é isso daqui, então vamos pegar a nossa f aqui e derivar em relação a y, para poder substituir aqui. Então deixa eu fazer aqui, ó. A derivada disso em relação a y, você considera o seu x como constante. Então, considerando o x como constante, ó, isso aqui vai ser zero, porque não tem y nenhum dependendo, então aqui dá zero. Isso aqui que é a derivada de f em relação a y, né? Se você deriva em relação a y, o 4x é constante e a derivada de y é 1, então aqui vai sobrar só 4x, ó, nesse caso aqui, ó, 4x, ó, derivando aqui. E a derivada disso aqui em relação a y vai dar g' y, né? A função é g de y, você deriva em relação a y, g' y. E o lado de cá você tem 4x menos 8y ao cubo. Bom, isso significa aqui, ó, dá para simplificar 4x com 4x, você tem que a derivada de g', né, y, é igual a menos 8y ao cubo. E para eu descobrir agora quem é a função g, eu posso integrar isso aqui em relação a y, então por isso que ficou g' y dy menos 8y ao cubo integral dy. E aí de novo, usando o teorema fundamental do cálculo, né, você tem a integral da derivada, né? Eu estou integrando a minha função g que está derivando, né? Então isso me dá a minha função g original, a minha g de y, tá? E o lado de cá vai dar o quê? Estou derivando em relação, estou integrando em relação a y. Então isso aqui vai ficar o quê? De novo, regra da potência aqui, né? Vai ser menos 8 y elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1, né? Esse 3 aqui, né? Mais uma determinada constante. Veja que aqui não tem termos x. A constante que vai ter aqui, ó, já vou botar uma constante 1, certo? Então eu posso dizer que minha g de y vai ser o quê, ó? Vamos simplificar aqui. Aqui vai dar y elevado a 4. E aqui vai ser 4, né? Então vai ficar menos 8 dividido por 4, y a quarta, mais uma constante 1. Aí no caso, ó, já que vai aparecer menos 8 dividido por 4, vamos logo simplificar isso aqui, ó, vai dar menos 2, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 2y a quarta, mais uma determinada constante 1. Ok. Então, como é que fica a nossa função, né? A nossa função f que eu estou procurando. Lembra que a nossa função f, então, f de xy vai ser igual a 5x ao quadrado sobre 2, opa, caramba, desculpa, 5x ao quadrado sobre 2, mais 4yx, mais, no lugar da minha g de y, eu posso botar essa expressão daqui, né? Então vai ficar menos 2y a quarta, mais o nosso constante 1, ok? Lembra que a solução desse tipo de
equação diferencial exata é algo desse tipo. A função que você está procurando é f de xy igual a constante c, tá? Então, olha só. Digamos, então, a nossa f de xy igual a uma determinada constante, que eu vou chamar de constante 2 aqui, tá? Só para poder fazer diferença com essa constante de k. Então, eu vou ter 5x² sobre 2 mais 4y menos 2y à quarta. Desculpa que eu esqueci um x, né? Ó, tinha 4yx aqui. Então, aqui tem um x também, tá vendo? Eu tinha esquecido de escrever, tá? E aqui agora é mais a nossa constante 1 igual a constante 2. E veja o seguinte, ó. O que a gente pode fazer ali? Olha só. Como aqui é constante 1 e constante 2, se eu isolar essas constantes, vai ficar 5x² sobre 2 mais 4yx menos 2y à quarta igual a... Olha o que acontece. Aqui seria igual a constante 2 menos constante 1, certo? Se você isolasse a sua constante aqui, ó. A sua constante de integração, tá? Bom, mas uma constante 2 menos uma constante 1 continua sendo uma constante, né? Então vamos chamar isso aqui tudo, ó, de uma constante c, tá? Que você está subtraindo constantes, né? Então vou botar aqui, ó, lá já direto, essa c. Lembrando que essa c foi a subtração das constantes, né? Então isso é a solução para aquela equação diferencial que você tem aqui. Tá vendo, ó? 5x mais 4y dx mais 4x menos 8y ao cubo dy igual a 0. Dado agora que a gente tem essa solução, se você quisesse achar, né, conferir se essa resposta é certa, né, como é que você faria, né? Bom, você faz o seguinte, ó, vamos derivar isso aqui em relação a x e a gente vai ver se isso aqui realmente vai dar aquela expressão que a gente tem, naquela equação. Vai ficar assim, ó, vai ficar derivado isso aqui em relação a x, o 2/10 multiplicando, vai simplificar com esse 2, vai dar 5x. A derivada disso aqui em relação a x é um produto aqui, né? Então tem que usar a regra do produto. Deriva a primeira, então vai ficar 4y', conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, 4y, deriva a segunda. Derivada de x é 1. Agora aqui, regra da cadeia, né? Para derivar isso aqui em relação a x, né? Porque aqui é y. Então vai ficar o seguinte, vai ficar menos 8, porque esse 4/10 multiplicando, y ao cubo, y', regra da cadeia, né? E aqui é 0, porque a derivada é constante, c é 0. Lembra que aqui deu a regra da cadeia, porque seu y, você considera que é uma função fzinha aqui de x, né? Deu a regra da cadeia aqui por causa disso. Bom, você colocando y em evidência, vai ficar assim, ó, 4x mais 4y, né? Ou, desculpa, 5x mais 4y. E agora, colocando y em evidência aqui, y', vai ficar 4x desse lado, menos 8y ao cubo desse lado aqui, y', igual a 0. Agora, se você lembrar que y' é a mesma coisa que dx dy, ó. Desculpa, y' é a mesma coisa que dy dx, né? Então aqui é dy dx, certo? E multiplicando essa equação inteira pelo diferencial x, né? Aqui está considerando que é um diferencial diferente de zero, né? Se x é um infinitésimo, fica cada vez mais próximo de zero, mas não é zero. Multiplicando por dx aqui vai ficar 5x mais 4y dx mais 4x menos 8y ao cubo dy. E se você compara isso aqui que você obteve, é justamente a equação original, ó. 5x mais 4y, olha só, 5x mais 4y dx, depois 4x menos 8y ao cubo dy. Então lá, ó, 5x mais 4y dx mais 4x menos 8y ao cubo dy. Então ela coincide. Portanto, essa aqui é realmente a solução para aquela equação diferencial exata. Beleza? Agora que a gente já fez esse exercício, a gente viu o procedimento e viu também como conferir a resposta, eu vou deixar um exercício para você poder treinar, que é esse exercício aqui, ó. Faz esse exercício, na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito. E também aproveita, se você não tiver curtido ainda, curte esse vídeo. E se não tiver inscrito ainda no canal, inscreve-se, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso, onde eu estou resolvendo equações diferenciais. Até mais e tchau!